E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, já comecei cuspindo. Meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, quero começar o vídeo de hoje lendo o e-mail de um amigo do canal, o Vinícius Marques. Olha o que ele falou. Fala, Barolo, tudo bem? Alguns setoristas confirmaram que no dia seguinte do acidente, o São Paulo contratou a empresa Falcão Bauer para vistoriar e fazer os reparos necessários da placa que caiu no torcedor. Após a conclusão dos reparos, eles fizeram um laudo de segurança e encaminharam para a subprefeitura do Butantã, para que fosse realizada a liberação do estádio para o jogo contra o Grêmio. E aí ele manda a informação do jornalista Marcelo Braga. Por que eu estou falando isso? Porque ontem a gente falou sobre o estado de saúde do torcedor, né, que ainda está internado, a situação ainda está delicada. E eu pedi para os amigos, se vocês tivessem alguma informação sobre laudo, sobre vistoria que tivesse sido feita no Morumbi, para você me passar. E aí o Vinícius, muita gentileza dele, muito obrigado Vinícius Marques, mandou para nós. Então, como a gente faz aqui, a gente procura ser o mais justo possível, porque ao contrário do que alguns babacas pensam, a gente não critica por criticar, não critica porque quer ver crise. Ao contrário, o São Paulo em crise é péssimo para todos nós. Que temos canal é péssimo para todos nós. Ninguém quer anunciar a marca para numa equipe perdedora, mas é que tem gente que pensa isso. Então, como a gente faz justiça aqui, ontem eu falei, né? Será que foi feita uma vistoria? Será que no jogo de amanhã contra o Mirassol não pode cair de novo uma placa e machucar outro torcedor? E aí o Vinícius mandou, porque também eu não consigo ver todas as informações, né? Eu não tinha visto isso que o Vinícius falou. Então tá aqui, foi feita uma vistoria, então foi encaminhada para a subprefeitura do Butantã, que é o bairro ali onde fica o estádio, então tá tudo certo. Já foi pro jogo contra o Grêmio, né? Porque isso foi na partida contra o Libertad, o São Paulo precisava desse laudo pro jogo contra o Grêmio. Então tá tudo certo. Só que, gente, se você for pro estádio amanhã, não vai bater na placa ali além de destruir o patrimônio do clube, você tá colocando alguém em risco ali que pode cair ali embaixo. Bom senso, né? Mas eu tenho certeza que amanhã não vai acontecer nada, se Deus quiser. Em homenagem ao Vinícius Marques, eu pensei o seguinte, já que agora a gente está fazendo vídeo só para os amigos e se dirigindo só para os amigos do canal, vamos voltar com o Momento Maguila. No final do vídeo de amanhã, pós-jogo, vai ter Momento Maguila. Então, se você quiser que eu mande um salve para você, para sua família, para o seu time de futebol, para sua cidade, escreve no comentário aí Momento Maguila, seu nome e a pessoa que você quer que a gente mande um salve. Falando nisso, vou mostrar para vocês um presente que eu ganhei de um amigo do canal. Eu achei o nome do time o máximo. A camisa do Sem Arroba, que é um time, que legal. Ganhei a camisa do pessoal de lá e eu também ganhei uns shorts para jogar. Eu tô devagar para jogar futebol, mas eu ganhei. E aí o pessoal mandou informação para mim, é um time de um condomínio lá de, onde é que é? Taguatinga, lá em Brasília. Eles montaram um time, olha que legal, eles montaram um time no condomínio, fizeram uniforme, alugam uma quadra e contratam arbitragem, então fazem jogos entre eles ali, virou uma turma bastante legal. E eles resolveram mandar para mim o Rodrigo de Souza Gomes, ele mandou. E aí eu achei legal porque ele falou assim, Barolo, todo jogo é jogo, churrasco e Danone. Então não tem coisa melhor do que jogar bola, um churrasco depois, a resenha com os amigos. Obrigado, velho. Obrigado mesmo pro Rodrigo que mandou esse presente. Se você quiser mandar a camisa do seu time pra mim, mande que eu mostro aqui no canal, tá bom? Estamos no Spotify, que eu sempre esqueço de falar, gente. Sempre esqueço de falar. Olha só, hoje tô com a minha garrafinha da Gold Case aqui. Essa aqui já caiu umas 20 vezes e ela... Eu já derrubei várias, inclusive que eu derrubei gravando um vídeo aqui. Então, olha como ela é resistente. Você entra lá no site, que faz tempo que eu não falo da Gold Case, né? Você entra no site, você vai cair nessa página aí, mas também você pode comprar o produto que você quiser, tá? Usando o cupom GOLBAROLO, você tem desconto. E você tem diminui o preço. A Gold Case está com um monte de produto mais barato, eles estão fazendo várias promoções no site, porque estão entrando produtos novos, estão rodando os produtos. Se você quiser comprar um presente para você, eu sempre falo, compra um presente para você. Não tem problema de presentear você. Você é a pessoa que mais merece. Então, se você quiser presentear alguém, claro, fique à vontade. Mas usa o cupom GOLBAROLO, tá? Para você ter um descontinho aí. Todos os dias, em todos os vídeos, tem o link da Gold Case e tá na descrição do vídeo. Não é quando não tem anúncio que não tem. Eu combinei com eles, porque eles são tão legais comigo, são tão carinhosos comigo, e eu falei, não, eu vou colocar em todos os vídeos, eu coloco na descrição, coloco o site da Gold Case, tá bom? Aproveita lá, curte que tenho certeza que você não vai se arrepender. Meus amigos, o São Paulo avisou a diversos empresários de jogador, agentes, a turma, o staff de jogadores,
que está aberto a receber propostas porque precisa fazer pelo menos uma venda grande na próxima janela de transferência, né? Precisa de uma grande venda para equilibrar as finanças, que a gente sabe que o caos que tá, e ainda tem valores para receber, mesmo que receba valores do Nestor, do Galopo, o São Paulo ainda precisa de dinheiro. O orçamento para essa temporada prevê uma arrecadação de 155 milhões com venda de jogador. Por enquanto, o São Paulo conseguiu 85 milhões. Ó, as saídas do William Gomes, Nestor, Rato, Michel Araújo e Eric. O Nestor tem uma meta para bater no Bahia, está praticamente fechado, acertada a contratação dele, por isso que eles contam com esse dinheiro já no... Eu acho o seguinte, gente, a gente não pode esquecer que quem colocou o clube na situação foram essas mesmas pessoas que agora estão passando o chapéu pedindo dinheiro de qualquer jeito, se rastejando atrás de dinheiro. É o mesmo grupo político que vem destruindo o São Paulo há muitos anos. Porque não é assim, saiu uma gestão, entrou outra completamente diferente da oposição, depois entrou uma oposição, depois entrou uma... Não, é a sequência. É Aidar, é Leco, é Casares, é a mesma turma. Então, eu acho muito injusto quando algum torcedor fala assim, por exemplo, no clássico contra o Palmeiras, teve um amigo meu que falou assim, Barolo, não dá pra comparar, né? Eles contrataram, como é que chama o menino lá? O Vitor Roque, 105, o São Paulo não tem dinheiro, né? Então, não tem dinheiro por quê? Porque os deuses do futebol não gostam do São Paulo? Não, porque destruíram o clube. E o clube é mal administrado, por isso que deve 1 bilhão. O Palmeiras é bem administrado, não deve, pode contratar o Vitor Roque. Então é importante a gente lembrar que toda vez que tem essa choradeira, não tem dinheiro, estamos aqui em liquidação, venham buscar os nossos jogadores, é culpa deles mesmos, não é minha culpa, não é culpa sua, então é culpa desses caras mesmos, que estão lá administrando mal. O Casares está aí há 4 anos e o clube deve 1 bilhão. Então é a mesma gestão, o mesmo grupo político que está aí há tanto tempo, e não é por acaso que o São Paulo não ganha muito pouco, não ganhou quase nada nesse tempo todo. Então é sempre bom a gente lembrar. Já abriram pro mercado, vem aqui. O meu medo é que esse desespero, que você está mostrando desespero, chegue qualquer um, ofereça uma pinga e uma chinela havaiana, leva o jogador. Então o São Paulo tem essa característica, né? Entrega de graça porque está precisando de dinheiro. É isso. Sabe o que é isso? Isso é preço de má administração. É preço de má gestão. Você tem que vender para poder cobrir rombo porque você administrou mal o dinheiro que entra. Bom, foram definidos os clubes, né? Dos 92 clubes que entraram na Copa do Brasil, sobraram 16. 12 da Série A, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco. 2 da Série B, Atlético Paranaense e CRB. E 2 da Série C, Retrô e CSA. Ontem, para mim, a eliminação mais surpreendente foi a do Santos, que eu assisti um jogo muito feio, o Neymar ali tentando resolver nos últimos 25 minutos, não sabe se vai ficar no Santos, o Santos numa situação desesperadora, só tem o Campeonato Brasileiro para tentar fugir das últimas posições. Por quê? Porque foi mal administrado nos últimos anos, não é só agora com o presidente que está lá, é nos últimos anos. Então paga o preço, não adianta, gente. Uma hora a comanda chega, o Corinthians também está em dificuldade, que também foi mal administrado durante tantos anos. Não adianta. Hoje, com o futebol profissional, do jeito que está, você paga a conta, não é mais para explode na outra gestão, não é, você continua pagando, você sofre transfer ban, então é isso, você paga o preço de péssimas administrações. Vamos lá falar do jogo de amanhã, um jogo importantíssimo, passa no Premier amanhã, tá? 6h30, São Paulo joga em casa. Arbitragem do Alex Gomes Stefano, do Rio. Assistentes, Luiz Cláudio Regazzoni também do Rio, Thiago Rosa de Oliveira, todo mundo do Rio. Só o VAR, que é o Diego Pombo Lopes, que é da Bahia. Histórico do confronto, todas as competições, 15 jogos só entre Mirassol e São Paulo, 10 vitórias do São Paulo, 4 empates e só uma vitória do Mirassol, uma vitória só. São Paulo jogando em casa, 7 jogos, 5 vitórias do São Paulo e um empate, e o São Paulo e uma derrota. E aí fora de casa, 7 jogos, 4 vitórias do São Paulo e 3 empates. No último jogo, São Paulo e Mirassol foi 4-1, lembra do Campeonato Paulista? Um resultado muito enganoso, porque o São Paulo fez os gols ali no final e o Mirassol poderia ter feito também 3, 4 gols. Então foi um jogo bastante equilibrado. Eu tô falando isso porque eu teve um outro dia aí que eu falei, que eu já falei algumas vezes, que pro torcedor me ajudar a lembrar dos 80 jogos do Zubir, de 81 agora que ele fez, 3 jogos bons. E um torcedor falou contra o Corinthians, contra o Mirassol e contra o Botafogo. Eu só tenho a responder esse amigo que comentou isso, o seguinte: contra o Corinthians, o São Paulo fez um bom segundo tempo.
no primeiro tempo, o Corinthians merecia ter saído na frente. Contra o Mirassol foi isso que aconteceu. O jogo poderia ter terminado 4-4, foi um jogo bem equilibrado. E contra o Botafogo, na Libertadores, o São Paulo foi massacrado no jogo de ida, foi massacrado no primeiro tempo, no jogo de volta, tanto que saiu perdendo, e o segundo tempo foi bom, que poderia até se classificado se o Rafinha não tivesse atrapalhado tudo com aquela palhaçada de brigar no melhor momento do São Paulo. Mas jogo inteiro, que acabou o jogo, você falou, porra, isso aí é o São Paulo que eu conheço. Eu só me lembro de um que foi contra o Bahia. Contra o Bahia, o São Paulo que venceu por 3-1, eu tava lá no estádio, foi um jogo que o São Paulo foi bem do começo ao fim, que eu saí de lá muito esperançoso. Mas, independente de qualquer coisa, a gente tem esperança que agora, que as fases decisivas de Libertadores principalmente, que o São Paulo volte a jogar bola. Que para conquistar títulos é importante começar a jogar bola a partir de agora. O Mirassol é o seguinte, o Mirassol vem com 12, é o 12º lugar com 11 pontos em 9 jogos. Tem 2 vitórias só no campeonato, uma campanha muito parecida com a do São Paulo, olha só. 2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Fez 14 gols, sofreu 12 e tem 40% de aproveitamento. A última vez que é um time que toma muito gol, o Mirassol. A última vez que não foi vazado foi há quase 4 meses. Mais precisamente no dia 1º de fevereiro, na vitória que eles tiveram em cima do Velo Clube, pelo Campeonato Paulista. E foi a última vitória também deles fora de casa. E aí vai haver um reencontro entre São Paulo e Reinaldo. O Reinaldo, que já jogou contra o São Paulo, vestindo a camisa do Grêmio, até pelo próprio Mirassol. E inclusive para alguns torcedores o Reinaldo é ídolo. Não tem problema nenhum de você achar o Reinaldo ídolo, não tem problema nenhum. Cada um se identifica com o ídolo que quiser. E aí ele falou, ele deu uma entrevista e falou que tem uma enorme gratidão pelo São Paulo, muito carinho pela instituição, que ele vai irritar o Luciano, que ele vai dar uma chegadinha no Luciano, e quando o Luciano for reclamar com o juiz, ele vai gritar na orelha do Luciano, que ele sabe provocar, aquele jeito do Reinaldo, meio palhação, brincalhão. E aí ele foi questionado sobre a relação dele com a torcida do São Paulo, disse que foi uma relação de amor e ódio, mas ele acha que o amor venceu, por isso que está na capa do vídeo, o amor venceu. Não fui eu que disse que o amor venceu. Quem disse foi o Reinaldo em relação à relação dele e a torcida do São Paulo. O Reinaldo, só para você lembrar, ficou quase 10 anos no São Paulo, de 2013 a 2016 e de 2018 a 2022. 375 jogos pelo São Paulo em quase 10 anos, um título de Campeonato Paulista. Um título. E eu acho o seguinte, tecnicamente o Reinaldo é um jogador razoável, um jogador nota 6,5, 7. Né? 6,5. Bate muito bem na bola, isso a gente não pode negar, bate muito bem na bola, tanto que os pênaltis que ele bate são praticamente, né, convertidos em gols. O que sempre me incomodou no Reinaldo, foi o jeito dele. Ganhou, tá bom, perdeu, tá bom, empatou, tá bom. Pra mim é um jogador que nunca se incomodou com derrota, nunca sentiu uma derrota do São Paulo como eu e você sentimos, por exemplo. E pra mim, o dia que eu percebi isso foi num dia que o São Paulo perdeu pro Corinthians pela 11ª vez na Neoquímica Arena, que nem era Neoquímica Arena ainda. Eu tava num programa de televisão lá no Mesa Redonda, quando acabou o jogo, foram fazer uma entrevista ali na zona mista e o Reinaldo passou. E perguntaram pra ele, aí Reinaldo, 11º jogo, 11ª derrota, o São Paulo não ganha aqui. Aí ele fez assim, daquele jeito assim, perdemos, né? Vida que segue, né? Vida que segue. Então, pra mim, ele simboliza o jogador vida que segue, o jogador que não tá nem aí. Se foi campeão, se não foi, se ganhou, se perdeu. Então, eu, não sei você pode ter uma relação bacana com o Reinaldo, achando ele maravilhoso. Eu não me identifico com um jogador assim, eu não me identifico. Eu quebro o controle remoto quando o São Paulo perde. Eu sou idiota, mas o jogador do São Paulo, vida que segue, tanto faz, ganhou, perdeu, ganhou, tanto que o dinheirinho cai na conta lá, desculpa, eu não gosto de jogador assim, independente da qualidade, e eu não estou falando de caráter, hein? Não estou falando de caráter. É uma postura que alguns profissionais têm. Tem profissional que não é competitivo. O Pedro Scooby, por exemplo, o surfista, por que ele faz só onda gigante? Estou dando um exemplo bem aleatório para você entender, que eu não estou falando do caráter do Reinaldo. O Pedro Scooby fala assim, eu não gosto de competir, eu sou atleta e não gosto de competir. Então ele vai lá, onda grande, gigante, lá que ele não gosta de competir. O Reinaldo, não sei se ele não gosta de competir, mas se perdeu, ganhou, ele não tá nem aí. E para mim, um jogador de time grande não pode ter esse tipo de pensamento. E só para você entender o que eu falo de bochecha vermelha, tem aquela brincadeira com bochecha vermelha, teve um que é o torcedor que tá tomando tapa na cara e acha tudo lindo, né? E vem criticar quem cobra. Teve um dia, num comentário de um vídeo, um cara falou assim,
Sou São Paulino, o cara escreveu isso, sou São Paulino, mas hoje eu torço mais pro Reinaldo do que pro São Paulo. Aí eu não aguentei, eu tive que comentar, falei, meu amigo, me explica uma coisa, por que você torce mais pro Reinaldo do que pro São Paulo? Ele falou assim, Barolo, porque o Reinaldo de vez em quando me dá uma alegria, quando ele faz um gol de pênalti, por exemplo. O São Paulo não me dá alegria nenhuma. E tá bom. Então encontrei um torcedor do Reinaldo Futebol Clube. Também nada contra. Quer torcer pro Reinaldo Futebol Clube, quer ser Reinaldo Futebol Clube, não tem problema nenhum. A minha postura como torcedor é diferente. Eu não sou nenhum jogador de futebol clube, não fui do Raí, você do Reinaldo, e eu não fui do Careca, você do Reinaldo, não, do Rogério Ceni, você do não sou. Mas você tem todo o direito de achar ele ídolo, e para mim o jogador vida que segue, para mim simplesmente não serve. Eu não engulo essa história e não aceito, e para mim eu não gostaria de ver jogando no meu time um jogador vida que segue. Eu estava assistindo agora há pouco o jogo da Napoli e Cagliari e o Como e Inter de Milão. Lógico que eu apostei na Inter de Milão, campeão italiano, lógico que eu quebrei a cara mais uma vez, só que eu apostei R$5, então meu prejuízo foi mínimo. Se você quiser se divertir com apostas esportivas, agora os campeonatos internacionais estão acabando, acho que o último que faltava era o da Itália, né? Já definiu Inglaterra, já definiu Espanha, já definiu Itália. Agora é Champions League, né? Agora é Champions League. Então, ó, deixa eu dar um toque para vocês. Só se inscreva, se você quiser fazer seu cadastro, é rapidinho. Clica aqui no primeiro comentário fixado. Se divirta com apostas esportivas. Você é adulto, maduro, sabe o que fazer com o seu dinheiro. E essa história, esse paternalismo de não, deixa que eu vou tomar conta do seu dinheiro. Você não pode jogar, você tem que se controla, tá? Desculpa, eu não aceito isso. Você sabe o que fazer muito bem com o seu dinheiro, mas aposte com inteligência, para se divertir com apostas esportivas. Não é para ficar rico e muito menos ficar pobre, é para se divertir como eu. Hoje eu fiquei pistola porque eu estava assistindo os dois jogos, um no computador e outro na TV. Sai os dois gols do Napoli, falei, já fui pro espaço com a minha fezinha, né? Vamos falar do São Paulo, meus amigos. Olha só, 13º lugar... 13º não. 11º lugar. 11º lugar? Peraí. Não, 11º lugar, 12 pontos em 9 jogos. Está uma posição acima do Mirassol. 2 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Fez 8 gols, sofreu 7, tem 44% de aproveitamento. Um aproveitamento baixíssimo. Sabe quem está suspenso? Zubeldia. Eu acho que é um ponto também que gera debate entre os torcedores. Eu tenho a minha opinião também, você pode deixar a sua no comentário. O Zubeldia, quando acabou o jogo, quando saiu o gol do São Paulo lá contra o Náutico, ele invadiu o campo, abraçou o Luciano. Esse comportamento dele, eu gosto de treinador que vibra, treinador que é lá, que cobra, que tá na beira do gramado, que pressiona o juiz, eu gosto. Mas tem que ser com inteligência, porque justamente por ele fazer isso, e eu achar importante esse papel, quando ele tá suspenso, ele prejudica o time. Ele não tem que entrar no campo e pular no colo do Luciano para comemorar gol. Você me desculpe, é a minha opinião. Tem que ficar ali, na areazinha dele ali, pressionando o juiz, conversando com 4 árbitros. Você vê que agora ele até mudou a postura, ele vai lá e abraça o juiz. Ele não é desrespeitoso. Eu não vejo o Zubeldia como um cara desrespeitoso, que ele vai xingar o juiz. Eu não lembro de ter visto isso. Mas ele precisa ter o controle, porque eu acho, sinceramente, que os jogadores sentem a falta dele na beira do gramado. Por esse jeito mesmo, meio maluco. Só que tem que ser um maluco com inteligência. Não pode ser um maluco irresponsável. Porque ele tá fora do banco de reservas e, pra mim, na minha opinião, ele prejudica o time quando ele tá fora. Quando entra os auxiliares dele. E aí, desfalques. Mais um desfalque. Juan sentiu o joelho. Só que é o seguinte. O Juan tá parada a negociação do empréstimo dele, né, para renovar o empréstimo, porque o São Paulo não pagou a última parcela, o Sassuolo parou de negociar. Alguns clubes da Série A estão interessados em contratar o Luan. Ele tem 5 jogos pelo São Paulo. Se ele fizer 7, ele não pode sair mais. Então, é uma contusão uma contusão que, vamos dizer assim, que é uma contusão que veio na hora certa, né? Mas a informação é que ele está com um problema no joelho. E aí o Marcos Antônio também não joga, né? Tá com lesão na parte posterior da coxa. O Luca, que torceu o tornozelo, é dúvida. E aí, eu acho que acho que o Zubeldia vai guardar o Lucas só pro jogo contra o Tajeres na semana que vem. Vamos aguardar. Amanhã, meus amigos, como eu ainda os equipamentos estão sendo trocados aqui, eu só tenho condição de fazer live com o computador. Não dá pra gente dividir pra fazer o jogo todo, pra ver o jogo aqui, eu fazer a live aqui. Então amanhã eu espero você na live do intervalo, como a gente tem feito nos 2 canais. É rapidinho, a gente se diverte aqui. E amanhã, conforme for, se tiver um jogo tranquilo, a gente entra faltando uns 10 minutinhos pra acabar, tá? Se inscreva no canal, mas esqueci de mostrar o presente que eu vou oferecer pra você, tá aqui, camisa do Tricolor da minha coleção oficial, com todos os pets, patrocinadores. Se inscreva no canal quando a gente chegar a 850 mil, né, no Barolo Vídeos. Estamos quase chegando, conto com a sua inscrição, com a sua parceria de sempre, tá bom, meus amigos? Sextou,
Pegue leve nas canjibrinas. Pra mim, você sabe que eu sou um velhinho acabado, não existe mais canjibrina pra esse tiozinho aqui. E eu vou descansar, porque a semana foi puxada pra caramba. Fique com Deus, tá? Uma ótima noite pra você. A gente se encontra amanhã. Lembrando que aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.